Vamos lá, vamos ao show de horrores do STF, mais um. Eles conseguem se superar todo dia, toda semana. A pauta, então, número 1 é a censura em curso. O Supremo retomou na quarta-feira o julgamento das ações que podem ampliar a censura na internet. Entre os temas em discussão estão as regras de funcionamento das redes sociais e o regime de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo publicado pelos usuários. O primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele defendeu barrar a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Toffoli quer ampliar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados pelos usuários. Ele acha que a norma atual, que exige ordem judicial para a remoção de conteúdos, é inconstitucional. Por todas as razões expostas, entendo ser inconstitucional o disposto no artigo 19 caput e parágrafo 1º do MCI e, por arrastamento, os demais parágrafos do referido dispositivo legal, por ficarem esvaziados de qualquer sentido sem condicionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet ou descumprimento de uma ordem judicial prévia específica. Que é hora de superar a ideia equivocada de que a internet é uma terra sem lei. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. E o ordenamento jurídico nacional é inteiramente aplicável às condutas praticadas nas plataformas digitais. Aquilo que é lícito no mundo físico-material também é lícito no mundo virtual e vice-versa. O que é ilícito no mundo físico é ilícito no mundo virtual. Bom, a internet não é uma terra sem lei, como disse o Toffoli. O André Marcília vai explicar direitinho por que não é, né? E o Toffoli disse ainda que se a liberdade de expressão fosse levada ao absoluto, poderia abarcar qualquer expressão e proteger, inclusive, atos ilícitos. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher dentro de casa? E ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. Meu Deus do céu. As analogias são inacreditáveis. E no julgamento, Toffoli ironizou o valor das multas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes à rede social X. Nos Estados Unidos, em 2019, o Federal Trade Commission, FTC, aplicou multa de 170 milhões de dólares. Ministro Alexandre, as suas multas foram muito leves se comparadas a essa. Repito, podemos rever. É o que estão falando nas redes sociais, né? Uma conversa de bar ali, é uma conversa de bar entre pessoas que desconhecem absolutamente tudo o que estão falando. É um negócio impressionante. O ministro Luiz Fux culpou a inteligência artificial e falou em regular as máquinas. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas, ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. De regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco
para as ferrovias. E o que era ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 m, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Consta, eu não sei, essas falas todas, e há outras também que a gente não vai exibir aqui, mas isso tudo poderia estar no nosso quadro de humor. Não é possível que isso... Sabe, é impressionante o que a gente tem visto. Bom, vamos lá, Costa. Lacombe, humor negro, né? É tragicomédia, né? Ou uma pornochanchada, né? Que virou o Brasil. É assustador. Cá entre nós é assustador quando a gente pensa que são esses que estão nas palavras do próprio Barroso empurrando a história, com toda a soberba, com toda a arrogância que eles demonstram nessa conversa de boteco, que é o nome que eu dou ao meu encontro com os apoiadores fechado, Petit Comitê, nas segundas-feiras. Né? A minha conversa de boteco não parece que ninguém está bêbado desse jeito, né? E não sabe nem do que estão falando. Agora, vamos lá. Tudo isso que eles estão fazendo é parte de uma falácia que você já apontou, e o doutor André Marcília vai poder explicar melhor, que é dizer que a internet não é uma terra sem lei. Não é mesmo. E já não é. Né? Então não precisa dessa regulação para deixar de ser, porque não é. Há 10 anos nós temos o Marco Civil da internet. Se você comete crimes na praça pública da era moderna, como crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, você pode pagar por isso, da mesma forma que você paga se falar na rua, física. Né? Então, é uma falácia, e com base nessa premissa falaciosa, eles seguem com toda a censura autoritária deles. Aí vem esse exemplo mais esdrúxulo do mundo, do Toffoli, e minha parte preferida é o silêncio que ele sustenta por alguns longos segundos depois, como alguém que falou uma coisa muito inteligente que forçou a reflexão de todos. É um filósofo, basicamente um Sócrates da era moderna. Né? O sujeito jogar o outro da ponte. Vamos tolerar esse tipo de liberdade de expressão? Agredir a mulher? E ele compara agressões físicas com palavras. Né? O outro, Lewandowski, que era colega deles, diz que parlamento vem de parlar, que é conversar civilizadamente. Eu não sei de onde ele tirou essa definição. Né? Eu nunca vi que parlar é conversar civilizadamente. É apenas liberdade de falar. Mas a gente sabe que eles, no fundo, querem calar as vozes dissidentes, aqueles que ousam criticá-los, o que virou sinônimo de ataque à democracia. E esse é o truque aqui que tem método por trás dessa verborragia toda insana, aparentemente. Né? Há algum tempo que a esquerda vem nivelando discursos a ações e até condenando de forma muito mais veemente conservadores que falam certas coisas, porque, por exemplo, a Antifa, o Black Lives Matter, os Black Blocs, esse pessoal, às vezes pega a máscara, a arma branca, espanca inocentes, né? Mas como eles se dizem antifascistas, como disse o Barroso, são antifascistas, então eles são do bem, mesmo que eles adotem todos os métodos fascistas e estejam batendo numa pessoa só porque estava usando o boné do Trump, né? Do MAGA, do movimento do Trump. Enquanto que se um conservador como Ben Shapiro falar uma coisa numa universidade, isso é uma ofensa imperdoável, uma agressão terrível. Então tem algum tempo já que eles vêm equiparando palavras de direitistas a ofensas, agressões, ataques, enquanto que eles relativizam ataques verdadeiros, violência verdadeira, porque é a violência redentora, é a violência do bem, porque vem da esquerda, isso vem lá de trás com Marcuse e companhia. Nada novo sob o sol aqui. Aí depois meteu ferrovias no meio, não sei o quê. Realmente é um negócio muito preocupante, porque são eles que estão definindo os rumos do nosso país. Só para fechar minha primeira participação, Lacombe, falando um pouquinho pela Ana, já que ela vai falar menos, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos a seção 230. O que é isso? É justamente a lei lá do Telecom Act de 96, se eu não me engano, que regula
essas plataformas, porque a plataforma é diferente de justamente uma editora, um publisher. O New York Times, o Globo, são diferentes do Facebook, do Instagram ou do Twitter, porque ali é uma praça pública, onde você não pode ser responsabilizado pelo que cada um vai falar. Da mesma forma que seria loucura pensar que você vai responsabilizar a empresa de telefonia pelo conteúdo que cada um conversa nas suas ligações telefônicas. Então, é óbvio que essa seção 230 serve para proteger as plataformas e, porquanto, a liberdade de expressão dos indivíduos, dos cidadãos, né? É isso justamente que o STF, com a ajuda da Globo e do Estadão, eles querem destruir no Brasil. Eles querem equiparar a publisher, a editoras, porque eles querem dar um jeito de amarrar as mãos, de atar essa liberdade dos indivíduos, principalmente daqueles que falam verdades incômodas e que estão incomodando. Por isso que o Globo, no seu editorial de hoje, meteu lá aplausos a esse voto meio amalucado do Toffoli, né, que parecia um bêbado. Toffoli foi sensato em voto sobre marco civil. O ministro criou regra razoável ao declarar inconstitucional o artigo 19 e impor dever de cuidado às plataformas digitais. Gente, não vamos ser ingênuos aqui, né? O que a Globo não quer é concorrência, é livre concorrência. Eles querem destruir as plataformas porque o modelo de negócios deles está ameaçado desde o advento das redes sociais. Follow the money, Lacombe, como diriam os novelistas aqui nos Estados Unidos. Siga o dinheiro, que você vai encontrar bons motivos, milhões de motivos, para a Globo defender a censura no nosso país. O Toffoli não pode ser chamado de sensato por nada, nem pela ideia, né? Nem pela ideia e nem pelo conteúdo, né? E nem pela forma, porque um cara que joga o outro da ponte, um marido que bate na mulher e tratar esses atos criminosos, essas ações, Marcília vai falar sobre isso como liberdade de expressão, ou dizer que, ou comparar uma ferrovia com a internet, meu Deus do céu.